abrir nossas Bíblias em Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3, nós leremos do versículo 14 em diante. Fala sobre a igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai amado, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Senhor meu Deus, de estarmos aqui reunidos para louvarmos, engrandecermos, exaltarmos o teu santo e bendito nome. Venha nesta noite, Pai, agraciar-nos com a tua presença. Visita os nossos corações, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. É a única vez na Bíblia toda que alguém é capaz de provocar náuseas em Deus ao ponto de ser vomitado. Deus, ele se relacionou, Jesus se relacionou com as pessoas mais complicadas, as pessoas mais perversas, as pessoas mais rejeitadas da sociedade. Jesus conseguiu conviver com essas pessoas e manifestar de forma muito poderosa, de forma muito graciosa para com essas pessoas. Jesus não teve problema quando um leproso tocou. Jesus não teve problema de entrar na casa de um publicano. Jesus não teve dificuldade em entrar no cemitério ali e encontrar o gadareno. Jesus não teve dificuldade em conversar com a mulher samaritana, prostituta, adúltera. Jesus, ele não teve dificuldade nenhuma para manifestar o seu poder, a sua graça e a sua bênção. Mas agora, quando ele olha para a igreja de Laodiceia, uma das igrejas da Ásia, é o primeiro momento que a Bíblia diz que ele tem náuseas ao olhar o cenário dessa igreja. E eu creio que isso tem que nos chamar a atenção e nos fazer refletir, querido. A igreja de Laodiceia havia se tornado tão inútil que Jesus estava ao ponto de vomitá-la. Era uma igreja que ela não expressava a sua missão, ela não expressava o verdadeiro sentido da sua existência. E quando nós pensamos em igreja, eu sempre gosto de ressaltar isso. Vamos olhar para cada um de nós. Não vamos olhar para a instituição, não vamos olhar para a denominação. Não. Eu quero que cada um nessa noite pense sendo e é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus olha para essa igreja, uma igreja pomposa, uma igreja aparentemente estruturada, uma igreja aparentemente
uma igreja aparentemente saudável, mas Jesus olha para ele e sente náuseas. Eu acho que todos aqui um dia já sentiu náuseas. Quando você contempla uma coisa nojenta, uma coisa que causa repugnação. E esse foi o sentimento que Jesus tem da igreja, da sua noiva. E aí nos leva a pensar: quem são esses cristãos mornos, esses crentes mornos, que causa tanta rejeição, que traz esse sentimento ao coração de Jesus? Jesus diz assim: oxalá que vocês fossem frio ou quente. O frio é aquele que não tem relacionamento com Deus. Ele excluiu totalmente Deus da sua existência. O frio é aquela pessoa que ela vive distante de uma realidade espiritual. Ela não tem permitido que Deus faça parte dos seus projetos. Mas se em algum momento essa pessoa pode ter um encontro com Jesus, e ela então possa vir a ser transformada pelo poder de Jesus. Essa é a fria. O quente, na visão espiritual, é aquele cristão que ele está em sintonia, ele está em concordância com o céu. Isso significa muito mais do que estar na igreja, muito mais do que frequentar um culto, muito mais do que fazer parte de um ministério. O crente quente é aquele crente que ele está em sintonia com as verdades de Deus. O coração de Deus é o coração dessa pessoa. Está totalmente conectada com o trono de Deus. Essa pessoa, ela viverá para a glória de Deus. Ela viverá totalmente na direção do Senhor. As alegrias dessa pessoa serão as alegrias do Senhor. As paixões dessa pessoa serão as paixões do Senhor. Essa é a pessoa quente. E Jesus vai dizer: oxalá foras frio ou quente. Eu gostaria que vocês fossem frio ou quente. Melhor seria se vocês fossem frio ou quente. Mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Mornidão espiritual é uma crônica indiferença para com as realidades espirituais. Um crônico desinteresse para qualquer coisa que esteja relacionado à espiritualidade. A pessoa, ela perde totalmente o interesse pelas coisas espirituais. E é sobre isso que eu quero nessa noite fazer aí uma abordagem. Ver quem é essa pessoa que Jesus está dizendo que ela é morna e ele vai vomitar da sua boca. O crente morno tem seu senso de valores invertidos. Aquilo que é valor para o crente morno não é o valor que Deus preza. Os valores celestiais são totalmente diferentes, queridos, dos valores desta terra. O crente morno, ele tem valores invertidos. Versículo 17 diz assim: rico sou, e em tudo sou enriquecido. Aquela igreja via a sua abundância espiritual naquilo que ela estava envolvida, na sua riqueza, na sua grandiosidade. Mas o que é uma pessoa rica aos olhos de Deus? O que é uma pessoa abundante aos olhos de Deus? O que é uma pessoa próspera aos olhos de Deus? O que é uma pessoa de sucesso aos olhos de Deus? Quando nós pensamos numa pessoa de sucesso aos olhos de Deus, é totalmente diferente do pensamento do sucesso desta terra. Então
Então aquela igreja, ela olhava para a sua realidade e acreditava ser uma igreja poderosa. Hoje eu estava no carro e o pastor, um dos pastores que estavam pregando num dos cultos, ele dizia assim: a igreja brasileira, ela está em pleno vigor espiritual. Eu não sou esses tipos de pregadores, dizia o pastor, pessimistas, que fica vendo crise no meio da igreja, que fica vendo uma igreja deformada, uma igreja distante daquilo que Deus tem projetado para ela. Com certeza ele está falando com pessoas igual a mim, que olham para a realidade da igreja, embora os bancos estejam lotados, as igrejas estejam abarrotadas, ela consiga levar milhões de pessoas para as ruas nas suas marchas. Eu vejo uma igreja que ela está totalmente desconectada com aquilo que Deus tem projetado para ela. Os valores da igreja morna, do crente morno, são valores invertidos em relação aos valores espirituais. O crente morno, segundo o que nós ouvimos aqui, é aquela pessoa que deixa Cristo fora do seu cotidiano. Ele não permite que Cristo participe da sua vida cotidiana. Eu tenho dificuldade, irmãos, com crentes que eles têm uma espiritualidade no ambiente aonde se reúne alguns dias da semana, e quando ele sai desse ambiente, ele é outra pessoa lá fora. Eu tenho dificuldade de acreditar que essa pessoa é uma pessoa autêntica, verdadeiramente espiritual, uma pessoa que ela tem uma vida espiritual abundante. Nós temos que ser não somente cristãos autênticos no meio dos irmãos, nós temos que levar Cristo para o nosso cotidiano. Nós temos que permitir que Cristo participe do nosso dia a dia. Nós temos que permitir que Cristo sente as nossas mesas quando estamos reunidos com os nossos amigos. Nós temos que permitir Cristo fazer parte das reuniões do nosso dia a dia. O crente morno, ele faz diferença, ele não distingue a diferença entre o sagrado e o profano. Ele trata a sua vida espiritual da mesma maneira que ele trata a sua vida lá fora, secular. Ele não tem diferença. Ele não consegue ver diferença. O crente morno, Cristo não está no governo da sua vida. Cristo não está no centro da sua vida. O crente morno, ele é um crente marcado pela indefinição. O que é uma água morna? É uma água indefinida. Ela não está nem num grau, nem no outro. Então quem é o crente morno? Crente morno é aquele crente que ele não é uma coisa verdadeira. Ele é marcado pela indefinição. É o crente que nós dizemos que está em cima do muro. Ele não consegue abraçar a causa de Cristo, a pessoa de Cristo, de forma radical. Ontem nós estávamos compartilhando, eu e mais o Emanuel e mais outro jovem, e o Gabriel já estava falando sobre isso. Muitas vezes na nossa vida nós precisamos ser radicais no nosso compromisso com Deus. Muitas vezes nós queremos servir a Deus, mas também queremos servir as coisas deste mundo. Queremos servir e nos alegrar com as coisas desta terra. E isso muitas vezes nos impede de termos uma entrega total ao Senhor Jesus Cristo. O crente morno é um crente indefinido. É um crente que ele é crente na igreja, ele é crente em ambientes cristãos, mas ele é um crente camaleão. Ele se adapta aos lugares que ele se encontra. Quando ele está no meio dos amigos ímpios, ele trata as coisas com impiedade. Ele é um crente indefinido. Ele é um crente que ele é marcado pela falta de autenticidade. Ele é um plágio, ele é um crente pirata. Ele é um produto pirata. Ele tem a aparência de que é verdadeiro, mas ele é
aprovado nos testes pelos quais eles são submetidos. A nossa vida é um constante testes, querido. Nós estamos em constante testes, todos os dias. Quando nós saímos de casa, nós somos testados. Dentro do elevador, nós somos testados. Na rua, nós somos testados. Aonde nós estivermos, nós estaremos sendo testados, para ver qual é o nível da nossa espiritualidade, qual é o nível do nosso compromisso com Deus. Recebemos propostas indecentes em todos os momentos. Recebemos propostas que vão contra a palavra de Deus em todos os instantes. Precisamos ser crentes verdadeiros. Precisamos ser crentes que levamos Deus a sério. Quem são as pessoas que se dão bem com Deus? Eu tenho pensado que Deus quer levantar nesse lugar uma igreja poderosa. Deus quer levantar nesse lugar uma igreja que faça diferença. Deus quer levantar nesse lugar uma igreja que mexa com as estruturas que estão envolvidas ao nosso redor. Deus quer levantar uma igreja viva neste lugar. Mas para que Deus derrame do seu poder, para que Deus derrame da sua graça, Ele precisa encontrar canais que possam ser verdadeiros, para que possa fluir o seu poder através desses canais. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós enxergamos homens poderosos, homens fantásticos, homens que fizeram grandes obras, homens que foram grandes instrumentos, simplesmente porque eles permitiram que Deus operasse através das suas vidas. Eu estava lendo na semana passada sobre o avivamento da Rua Azusa. Eu estava dando aula de história dos avivamentos no IGET, e nós terminamos essa matéria essa semana, e nós falamos do avivamento da Rua Azusa, um mover poderoso que, de uma pequena reunião de oração, alcançou grande parte das nações da terra. Dizem que o que acontecia naquele lugar era algo esplendoroso. As pessoas amanheciam o dia na porta do local, esperando a igreja abrir, porque elas estavam desesperadas querendo Jesus. Elas estavam desesperadas querendo poder. Elas estavam gritando pelas ruas, dizendo: perdoa os nossos pecados, Jesus. Um homem chamado William Seymour, um homem simples, ele foi canal de Deus para aquele grande avivamento. Avivamentos como o do país de Gales, que foi liderado por Evan Roberts, um homem simples também, mas conseguiu impactar muitas vidas através da sua vida. Por quê? Porque essas pessoas permitiam que Cristo, de forma abundante, operava em favor da vida dela. Olha, queridos, eu não sei que vantagem tem em ser um crente morto. E olha que eu fico perguntando, qual a vantagem que se tem em ser um crente desconectado com a vontade de Deus? Será que essas pessoas, elas imaginam que as suas vidas estão agradando a Deus? Será que essas pessoas imaginam, como a igreja de Laodiceia, que elas são ricas, elas são poderosas? Mas eu gosto de uma palavra que Jesus usa nas 7 igrejas da Ásia: conheça as tuas obras. Essa palavra faz a gente tremer, querido. Essa palavra faz a gente ficar pensativo. Jesus está dizendo: olha, não adianta você viver uma coisa e mostrar outra. Não adianta você cantar, você pular, você chorar na minha presença, mas o seu coração está distante de mim. Quando se olhava para a igreja de Laodiceia, possivelmente era uma igreja missionária, possivelmente era uma igreja que investia em assistência social, possivelmente era uma igreja que tinha alegria nos seus cânticos, que os seus cultos
se não estivesse vivendo no pecado, banalizando a graça de Deus, banalizando a misericórdia de Deus. Qual é o cenário? Isso me fez pensar, querido. Hoje nós estamos, o pastor Francisco estava cortando o meu cabelo. O que vocês acharam? Obrigado. E nós estamos falando das 10 virgens. 10 virgens. E elas partiram para o encontro do noivo. E elas pegaram as suas lâmpadas com azeite e saíram ao encontro do noivo. Mas o noivo demorou. E 5 dessas virgens levaram azeite de reserva. Elas tinham uma vida espiritual de reserva. E aquelas 5 imprudentes chegaram para 5 prudentes e disseram: dai-nos parte do seu azeite, porque as nossas lâmpadas estão acabando, já estão apagando. Aquelas 5 virgens prudentes disseram: não podemos, porque se dermos o nosso azeite, o nosso também vai acabar. Vá e compre azeite. Isso é terrível, querido. Isso nos ensina que a vida espiritual, cada um tem a responsabilidade sobre a tua vida espiritual. Não adianta você viver no azeite do outro. Não adianta você viver na cola espiritual do outro. O tratamento de Deus é individual, o tratamento de Deus é pessoal. Deus poderá usar sim pessoas para te abençoar, para te ajudar, mas a espiritualidade dessa pessoa não vai te salvar. A espiritualidade dessa pessoa não vai te justificar. Cada um tem uma responsabilidade diante do Senhor. E aquelas mulheres foram comprar, elas foram se preocupar em buscar azeite, mas já não havia mais tempo. Quando você vai buscar azeite? Quando Jesus voltar. Quando você vai se preocupar com a tua vida espiritual? Jesus olhou para aquela igreja que aparentemente estava saudável, mas ele fez um diagnóstico. Essa igreja estava formada na mentira, no engano. Ela não era uma igreja verdadeira. As coisas de Deus, as disciplinas espirituais, são feitas na medida da conveniência. Tem muitos crentes assim, que toda a sua vida espiritual está relacionada às suas conveniências. Quando é possível, quando não atrapalha, quando tudo já estiver terminado, quando não houver mais nada para fazer, aí eu vou preocupar com a minha vida espiritual. A participação dessas pessoas nas coisas de Deus não são fervorosas. Eu queria que a igreja tivesse, por exemplo, no domingo, o dia todo aqui. Pudéssemos começar pela manhã, tivéssemos 5 cultos e todo mundo estivesse aqui louvando ao Senhor. Mas isso é uma utopia. As pessoas não têm mais prazer de estar na presença do Senhor. As coisas de Deus não são mais apetitosas para elas. Ah, mas a culpa é da igreja. Não. Se fosse culpa da igreja, você procuraria outro. Porque se você vai a um lugar que tem vários restaurantes e você está com fome, você olha para uma comida e você não sente apetite por aquela comida, você vai em outro restaurante. Se neste lugar não tem alimento que seja saudável para você, se você tem o desejo de Deus, você vai procurar se alimentar. A igreja se torna um peso. A falta de comunhão com Deus começa a refletir
refletir-se nos seus relacionamentos pessoais dentro da igreja. É um crente que não consegue conviver com o outro. A intolerância, a falta de perdão, impaciência, críticas, rebeldia, arrogância, egoísmo, passa a dominar as atitudes dessas pessoas que foram atacadas pela mornidão espiritual. Mas é interessante que os mornos espirituais, eles só são mornos espirituais para as coisas de Deus. Ele não é morno para o seu trabalho. Se ele precisar romper a noite toda trabalhando, ele trabalha. Ele tem disposição para trabalhar. Ele não é morno para os seus divertimentos. Se ele precisar levantar 4 horas da manhã para ir para um parque aquático, passar o dia nas diversões, ele tem vigor, ele tem apetite. Ele não é morno espiritual para o seu time de futebol. Se o seu time de futebol jogar 3 horas da manhã, ele levanta e vai assistir o jogo de futebol. Ele não é morno para as suas paixões deste mundo. Ele não está cansado nunca para ir ao encontro da sua namorada, do seu namorado. Não! A mornidão dele está relacionada somente às coisas espirituais. Ele não é morno para ir na academia. Tem crente que está cansado para vir para a igreja, mas nunca estão cansados para ir à academia. Academia, malhar, criar uma definição do corpo. Então as pessoas começam a se desvincular das coisas espirituais. Isso é sério, querido. Isso é sério. E é bom, se você estiver nessa noite aqui, que você possa repensar um pouco a tua vida espiritual. A mornidão, então, ela ataca somente na área espiritual dessa pessoa. Qual foi a última vez que você orou? Sozinho? Qual foi a última vez que você gastou alguns minutos lendo a Bíblia, a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você orou por missões? Qual foi a última vez que você colocou esses teus joelhinhos macios no chão? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia e foi alimentado por ela? Estamos falando hoje da Bíblia. Que livro fantástico! Você começa a ler esse livro, e eu posso dizer isso porque eu já li muitas vezes esse livro. Eu li mais de 70 vezes esse livro. E você começa a ler esse livro como se fosse a minha Bíblia toda marcada. Eu gosto dessa Bíblia porque foi a primeira Bíblia. Ela tem 24 anos, essa Bíblia. E todas as vezes que eu vou lê-la, eu vou anotando algumas coisas que eu preciso lembrar depois. E sempre eu vou tendo que marcar coisas novas, porque ela é uma fonte inesgotável. Mas qual foi a última vez que você sentiu o desejo de gastar algumas horas lendo a palavra de Deus, meditando naquilo que está escrito? Meus amados, Jesus, ele, no capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Aleluia. Eu sou apaixonado por Jesus. Como ele insiste, mesmo para aqueles que são indiferentes a ele. Ele está batendo a porta, ele está dizendo: se você abrir, eu vou mudar esse cenário. Se você abrir a porta, eu vou mudar o seu cativeiro, eu vou mudar a tua realidade.
batendo. Se você abrir a porta, eu entro e mudo essa realidade espiritual, porque eu vou sentar na tua mesa, vou comer na tua mesa e você vai comer da minha mesa. Será que você está entendendo? Jesus quer fazer parte da tua realidade, querido. Quando Jesus entra, todo sentimento de tristeza é substituído por sentimentos de alegria. Nada precisa acontecer. O crente cheio da presença de Deus, ele não depende de coisas, de eventos exteriores para estar alegre. Tem dia que você está alegre e nascida, e lá você está feliz e alguém pergunta: o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não dependo de acontecimentos. Eu tenho a alegria do Espírito que habita dentro de mim. A paz que opera dentro do meu coração é uma paz em meio a guerras. Quantas vezes estamos passando por guerras tremendas? Eu não queria que você fizesse parte de um dia da minha realidade, querido. Eu tenho muito amor por você. Eu não queria que você fosse trazido para a minha realidade espiritual. Os confrontos, os conflitos espirituais do dia a dia. Mas são conflitos que, em meio à guerra, você está em paz, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo nesta noite está mandando eu dizer: Ele está interessado na sua vida, querido. Ele quer mudar esse cenário de mornidão. Ele quer mudar esse cenário de morte. Ele quer que você seja movido por realidades espirituais verdadeiras. Ele quer que você seja movido por motivações verdadeiras. Ele quer que a tua vida espiritual não seja um fardo, não seja um peso. Não seja um peso. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E vou trazer para você colírio, para você começar a ver as coisas espirituais. Deus vai abrir tua visão espiritual. E você vai começar a enxergar coisas que o homem natural não consegue enxergar. Porque uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida marcada pela presença de Deus, uma vida marcada pelo poder de Deus, ele consegue enxergar realidades espirituais que o homem natural não consegue. O que você está vendo, Ezequiel? Eu estou vendo um vale de ossos secos. Essa é a visão humana. Mas o que Deus estava vendo? Um poderoso e grande exército. Poderão esses ossos ter vida, Ezequiel? Será que você tem condições de imaginar uma visão espiritual para que você consiga enxergar esses ossos tendo vida? Eu acho que tremenda a resposta de Ezequiel. Ele diz: tu sabes. Sabe o que ele está dizendo? Eu não consigo enxergar. Mas se o Senhor quiser fazer isso, o Senhor pode fazer. Deus quer abrir a tua visão espiritual, querido. Quando nós temos a nossa visão espiritual, nós caminhamos em vitória, porque nós estamos enxergando não o momento, nós estamos enxergando o final do caminho, o final da jornada. Quem já fez uma viagem muito longa, cansativa aqui? E o que te
teu filho, você quer ver pessoas que você ama. E essas coisas te impulsionam. E você então começa a combater contra o teu cansaço, porque você quer chegar logo, você quer abraçar aquelas pessoas. Quando você vai chegar num lugar que aquilo não está te motivando, eu gasto aqui em Penápolis, por exemplo, 5 horas. Com multa. Sem multa, 5 horas e meia. Então, como agora vai ser sem multa, eu vou gastar umas 5 horas e meia, mais ou menos. Mas teve um dia que eu gastei 7 horas. Eu parei mais ou menos 4, 5 vezes no caminho. E eu só paro uma. Porque eu não queria chegar. Sabe qual foi esse dia? O dia que eu, sabendo que chegar naquela final da viagem, eu ia ver pela última vez o rosto do meu pai. Como aquela viagem foi torturadora, como eu não tinha motivação para ir para aquela viagem, como eu queria que o carro quebrasse para poder me atrasar mais. Mas quando nós estamos esperando encontrar alguém que nós amamos, ou vamos para um propósito, a gente quer chegar logo. Ter visão espiritual é conseguir enxergar o final da nossa viagem, o final do nosso caminho. O que faz você entrar numa cova com leões famintos é saber que você vai sair de lá sem ser tocado por aqueles leões. Deus quer te dar visão espiritual, por isso Ele diz: aconselho que de mim compre colírios. Aquela igreja era uma igreja que não tinha visão espiritual. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? Falta de visão espiritual. Quem daqui sonha com o céu, pensa no céu, pensa em estar na presença de Jesus. Está pensando nas férias de final de ano, né? Não vejo a hora de chegar na praia. Não vejo a hora de contemplar o mar. Muitas vezes os nossos sonhos, queridos, são tão medíocres, são tão pequenos diante daquilo que nós deveríamos visualizar. Falta visão espiritual. Essa igreja morna não tinha discernimento espiritual. Jesus vai dizer: como dizes, ricos sois, de nada tenho falta. Sabe qual é a pior catástrofe de um homem? É quando ele não consegue enxergar a sua realidade. Você consegue enxergar a tua realidade? Sabe qual é o grande problema? É esse dentro da igreja. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja não consegue fazer uma leitura verdadeira de si mesmo. Nós somos psicólogos, né? O psicólogo é perito para fazer leituras do outro. Mas o psicólogo tem uma dificuldade. Ele não consegue muitas vezes fazer a leitura de si mesmo. Falta de discernimento espiritual. Tem hora que eu vejo algumas declarações, eu falo: meu Deus do céu, para falar um negócio desse, a pessoa tinha que estar vivendo uma espiritualidade fantástica. E se estivesse vivendo, não falaria. Comentários que a gente ouve, comentários a respeito da outra pessoa, que a gente olha e fala assim: poxa vida, a pessoa que estaria habilitada fazendo um comentário desse teria que estar vivendo uma vida espiritual acima de qualquer dúvida. Mas se ela estivesse vivendo essa vida espiritual, ela não faria esse comentário. Comentários que diz que não há amor dentro da igreja,
valor para com Deus e para com o próximo. Essas pessoas devem ser peritas na questão de honestidades e verdades. São pessoas que nunca devem ter decepcionado a ninguém, nunca devem ter frustrado ninguém, nunca devem ter traído ninguém. Falta de discernimento espiritual. Esse era o cenário da igreja de Laodiceia. Eu vou orar daqui a pouquinho. E eu vou pedir na minha oração nessa noite que Deus venha trazer vigor espiritual. Ah, pastor, mas nada vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Eu creio que toda ministração minha é uma semente, querido. Eu creio que toda ministração que eu faço nesse púlpito pode não surgir efeito no momento, mas são sementes que vão começar a brotar, que vão começar a germinar, que vão começar a produzir no tempo oportuno de Deus. A semente é boa. E não existe semente boa que não produza. Eu vou plantar uma semente nessa noite de vigor espiritual. Deus vai entrar na tua casa, querido. Deus vai entrar na tua casa e vai sentar na tua mesa. E quando Jesus senta numa mesa, o cardápio é fantástico. Situações são alteradas. Espírito de morte é substituído pelo espírito de vida. Espírito de tristeza pelo espírito de alegria. Espírito de vergonha por espírito de honra. Eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz, farei que assente comigo no meu trono. Que coisa linda. Diga para o teu irmão: teu destino é o trono. Aleluia. Você nasceu para reinar, querido. Você nasceu para reinar. Reinar contra o pecado, reinar contra o mundanismo, reinar contra as paixões mundanas. Nós somos reis. E quando Cristo começa a fazer parte da nossa história, nós começamos a ter experiências tremendas. Nós começamos a viver coisas gloriosas. O pecado começa a ser visto por nós como algo terrível. Como você está vendo o pecado? Como que você está enxergando a iniquidade? Tem muitas pessoas que estão domesticando o pecado, estão tratando bem do pecado. O pecado para elas são verdadeiros animais de estimação. E elas sempre usam o álibi de dizer: ah, mas eu também tenho uma natureza corrompida. Eu estou sujeito ao pecado. Sim, nós estamos sujeitos ao pecado. Mas a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado nunca conheceu a Deus. Porque o pecado para nós tem que ser algo repugnado. O pecado para nós tem que ser algo rejeitado. Uma igreja morta é uma igreja que tolera o pecado. É uma igreja que olha para o pecado e não vê muita malignidade no pecado. E o que é pecado? Ah, o pecado é adulterar. O pecado é tudo aquilo que te afasta, desvia do alvo que é Deus. A palavra no grego é desviar do alvo. Pecado é transgressão da lei estabelecida pelo Senhor. E a lei que Deus estabelece é que a nossa vida
vida deve servir para os seus propósitos. Uma vida que não serve para o propósito de Deus simplesmente está fora do alvo. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós fomos restaurados para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele. O apóstolo Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, porém, ignore a minha vontade, mas que a tua vontade seja estabelecida. Jesus veio com um propósito: agradar o coração do Pai, servir para o propósito de Deus. Jesus termina o seu ministério falando o que? Pai, glorifiquei-te na terra, tendo finalizado a obra que me deste a fazer. Uma vida que sirva para o propósito de Deus. Querido, uma pessoa assim, ninguém para essa pessoa. Uma pessoa assim, as dificuldades não tiram o brilho dessas pessoas. As tribulações não roubam o entusiasmo dessas pessoas. Quantas pessoas dentro da igreja que perdem o entusiasmo por coisas tão pequenas? Tudo é emotivo. Olha, irmão, me perdoa, mas eu não consigo arranjar um motivo que seja passivo de roubar a tua alegria, a minha alegria, a minha paz, a tua paz. Pastor, é que o senhor não vive a minha realidade. Seja qual for a tua realidade, querido, ela não tem poder para roubar aquilo que Cristo conquistou na cruz para você. Não tem poder. Não tem poder nessa terra que pode nos arrancar da presença do Senhor. O apóstolo Paulo diz o quê? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, né? Nem anjos, nem o porvir, nada poderá me separar do amor de Deus. Agora, o crente morto, ele é o crente que frequenta a igreja. Aí ele vive uma vida alternada. O dia que ele chegar feliz na igreja, pode saber que ele teve aumento no trabalho, no salário. Oh, aleluia, irmão, graça e paz. Olha e pergunta para ele. Pergunta para ele: o que aconteceu de bom hoje na tua vida? Ele fala: hoje eu recebi uma oferta. Hoje Deus é maravilhoso. Aí no outro dia ele chega, senta no banco, a cara dele é uma cara de nenhum amigo. Pode saber que a promoção dele foi negada, ou ele perdeu o emprego. Ele é uma pessoa que vive por circunstâncias. É o crente morto. O coração dele está aqui dentro, mas está lá fora ao mesmo tempo. Ele quer servir a Deus, mas quer servir ao mundo também. Ele quer agradar a Deus e quer agradar os amigos lá fora. Ah, querido, se prepare para não ter amigos, querido. Se prepare para não ter fã-clubes quando você decidir andar com Jesus. Porque a maioria das pessoas que estão ao nosso redor, elas querem nos afastar de Jesus. Por isso, quando você decidir a caminhar com Cristo, você vai ter que
limpeza. Você vai ter que fazer uma limpeza nos teus relacionamentos. Mas para ela também não importa. O importante para essa pessoa é servir a Deus. O importante para essa pessoa é agradar a Deus. O importante para essa pessoa é ela ser um canal de Deus. Se ela tiver que romper com pessoas que para ela é importante, não tem problema. Porque ela quer agradar a Deus. Mas o indefinido não. O crente morno, ele quer ter a amizade de Deus. Oh, Jesus é fantástico. Olha o decalque que eu coloquei no carro. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas e as coisas lá fora? Como te atrai? Domingo na igreja, sábado na balada. Não é? Tem crente assim. E o mesmo. Não. Oh, olha, cometi um erro. Se você vê ele na balada, você fala: meu Deus, esse é o crente que está na hora da igreja, lá no culto. O crente morno, querido, que Jesus vai vomitar na boca, é um crente marcado pela indefinição. A palavra morna significa indefinido. E a pergunta nessa noite é a pergunta que Elias fez e que Josué fez. Qual foi a pergunta que Elias fez diante do povo? Até quando? Faz um coral bonito. Quem já leu a Bíblia aqui? O que Elias perguntou? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirvam. Vai lá, querido. Deus não quer resto, não. Deus não quer dentro da igreja adoradores de Baal, não. Porque o que tem dentro da igreja adorando Baal, pastor? Deus não faz questão de adoradores de Baal. Porque Deus não reparte a sua adoração, querido. Agora, se Deus é Deus, então sirva. Quem daqui Deus? Para quem aqui Deus é Deus? Para quem aqui Deus é a razão da tua vida? É o teu alvo, é o teu propósito. Então rompa com todos os barris da vida. Josué perguntou: a quem vocês vão servir? Eu e a minha casa já decidimos. Serviremos ao Senhor. Mas peraí, olha para mim. Josué está falando com quem? Para quem Josué está fazendo essa pergunta? Para o povo? Para o povo de Deus? É ou não é? Tinha necessidade de fazer essa pergunta para o povo de Deus? E aí, vocês vão servir a quem? Poxa vida, mas eles não estão perguntando para pessoas de fora, eles estão perguntando, ele está perguntando para a gente de Deus. Eu e a minha casa já decidimos. Vamos servir ao Senhor. Isso aqui é sério. Você está dentro da igreja. Você ter jargão de crente, falar como crente, está amarrado, é bênção. Ô glória! Não quer dizer nada não, querido. Servir de forma verdadeira é quando Deus passa a ser o único alvo da sua vida. Pastor, por que o senhor está pregando isso hoje? Não sei. Não me pergunte. Foi o que ele colocou no meu coração nessa noite. Desde a hora que eu estava cortando meu cabelo, nas 6 horas que eu estava cortando meu cabelo, porque o corte do cabelo do pastor
semana. Eu vou me pensar. E eu estava ali certinho, tá tudo certo. pensando. Consegui virar. Eu não quero gastar aqui aquele tempo com vocês. Eu quero fazer de cada momento que nós estivermos juntos um momento que faça valer a pena para nossas vidas. Amém, irmãos? Pastor, eu queria ouvir umas bobaginhas, umas coisinhas mais light. Liga o rádio, querido. Pode ligar o rádio. Eu permito vocês ligarem o rádio. Liga o rádio. Procura no YouTube, tem todo tipo. Mas quando você vier para cá, venha preparado para ouvir essa mensagem. Eu tenho um desafio domingo. Me colocaram no desafio. Sabe quem vai pregar para não crentes domingo aqui na igreja? Eu. Eu estou pedindo graça do Senhor. E eu estava procurando uma mensagem na Bíblia. E aí eu falei, vou falar sobre o novo nascimento. E tal, daqui a pouco eu estou dando paulada em Nicodemos, querido. Opa! Eu não posso dar paulada em Nicodemos hoje. Aí fui pegar a mulher samaritana, vou pregar na mulher samaritana. O encontro dela com Jesus. Daqui a pouco está descendo um porrete na mulher samaritana. E eu tenho um desafio tremendo. Olha por mim, queridos. Eu preciso dar uma mensagem evangelística no programa. Eu sou pastor, eu não sou evangelista. Eu sou pastor de igreja. Eu tenho noção do meu chamado. Eu não sou evangelista. Eu não sei pregar para não crente, querido. Eu fui chamado para pregar para a igreja. Eu queria pregar para não crente, é mais fácil, mais gostoso, mas eu não chamei. Deus me chamou para pregar para a igreja, e eu não sei evangelizar, e me colocaram para pregar evangelismo. Vai sair, pela graça de Deus, eu creio que Ele vai se manifestar em mim aqui, vai mudar as palavras que saem da minha boca, vai dar um trabalho para o Espírito Santo domingo aqui. Você sabe uma coisa? Quando eu prego em alguns ambientes que tem pessoas não crentes, elas entendem mais do que os crentes. Impressionante. Então, meus amados, Deus me deu essa palavra nessa noite. Deus está querendo definição da tua parte. Sabe o que eu vejo? Uma mesa posta. Eu já tenho visto essa mesa há muitos dias, pastor. Eu estou vivendo uma crise na era, porque Deus tem me mostrado uma grande mesa, cheia de coisas maravilhosas, mas eu não vejo ninguém chegando nessa mesa. Todas as vezes que Deus me dá essa visão, a mesa está do mesmo jeito. E eu estou acreditando que Deus quer que nós partamos para comer desta mesa. Essa mesa está posta para você, meu irmão. Então nessa noite eu vou terminar essa meditação dizendo: define-se, vale a pena. Você sabe que o melhor lugar é com Jesus, amado. Fecha com Jesus. Amém. Fecha com Jesus. Estou fechado com o Senhor, Pai. E tudo aquilo que contrariar o meu relacionamento, irmãos, isso é sério. Tudo aquilo que trabalhar contra o meu relacionamento com o Senhor, eu vou extirpar da minha vida. Eu vou ser quente a partir de agora. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, o Senhor me deu essa palavra nesta noite. Eu escrevi parte dela, Senhor, aqui ainda no culto. O Senhor quer se revelar nesse lugar. O que o Senhor quer trazer, Pai,
poder nessas vidas. Mas o Senhor encontra muito em definições. Muito amor humildão espiritual, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha tomar as nossas vidas de tal maneira que nós possamos ser movidos por um poder glorioso da Tua presença. E que tudo aquilo, Pai, que conspirar contra o nosso relacionamento com o Senhor, nós venhamos excluir das nossas vidas, Pai. Que nós possamos ter a coragem, Senhor, de romper com tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento, o nosso relacionamento com o Senhor. Pode ser as coisas mais amadas nossas, querido Deus. Mas nos conceda vigor espiritual nesta noite. Vigor não para sair pulando, para sair cantando, mas um vigor de coragem, Pai, para rejeitar tudo aquilo que conspira contra a Tua palavra. Nós queremos ser quentes da Tua presença, Pai. Queremos estar em sintonia com o Senhor. Conceda-nos visão espiritual, conceda-nos discernimento espiritual. A palavra diz que o homem espiritual, ele discerne tudo e de ninguém é discernido. Que nós não venhamos deixar mais, Pai, as angústias desse mundo nos entristecer. Que nós não venhamos deixar mais, Pai, as coisas pequenas desta terra, as coisas insignificantes desta terra, nos tirar do alvo, Pai. Em nome de Jesus, conceda-nos vigor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Receba essa meditação nesta noite, em nome de Jesus.